Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o professor Daniel e vamos continuar com a nossa aula de matemática de hoje, começando na página 113 do nosso livro. Medindo comprimentos, né? Primeiro vamos aprender a medir os comprimentos. Muitos já sabem, outros ainda não, mas vamos ver de uma forma geral. A necessidade de medidas mais precisas levou o ser humano a buscar unidades de medidas que que fossem únicas para todos os povos. Assim, há aproximadamente 200 anos surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão de comprimento é o metro. Mas não são todos países do mundo. Há pouquíssimos países, se eu não me engano, agora, se eu não me engano, são 6 países no mundo inteiro, com mais de 200 países, que não usam o sistema de metro, usa outro sistema. Como os Estados Unidos, por exemplo, não usa o metro, usa um outro sistema bem antigo que o mundo inteiro nem conhece. Mas vamos lá. Então, ó, esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. O sistema métrico, né? Quando queremos expressar a altura de uma pessoa, a largura de uma porta, as dimensões de uma piscina, né? Que são o tamanho da piscina, ou a distância entre duas cidades, convém usarmos unidades de medida do sistema métrico decimal. Veja alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos. Por exemplo, tem um metro articulado, né? Se você esticar, ele vai ficar bem reto. Tem a trena, que é muito utilizado hoje em dia, né? Principalmente por pedreiro, pessoal de engenharia, usa muito a métrica, fita métrica. Você vai puxando e vai vendo a medida dela. A régua graduada, né? Que é a régua que nós utilizamos na sala de aula para medir, que são de 30 centímetros. A fita métrica também, que é utilizado muito por pessoas que costuram, né? Mas mede do mesmo jeito. Todos esses instrumentos têm como base o metro, que é a unidade de medida padrão para medir comprimentos. Aqui ele fala, ó, ele explica. 1 metro, ó, esse 1m significa 1 metro, é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro é a mesma coisa do que 100 centímetros. A palavra metro vem do grego metron, que significa que mede. Quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de uma pessoa, podemos usar como unidade o metro. Então, olha aqui, ó. O pai de Renata mede 2 metros de altura. O campinho onde eles estão jogando medem 10 metros de comprimento, ó. De comprimento. Ó, de comprimento. De um gol até o outro. Isso é o comprimento. Largura seria da lateral até a outra. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar como unidade o quilômetro, né, que é o km. Esse km vem jamais do inglês, por isso que é K, mas significa quilômetro. Quilômetro escreve com Q, mas a sigla quilômetro é com K e M. Então, por exemplo, ó, 1 quilômetro equivale ao quê? A 1000 metros. Por exemplo, para vocês terem uma noção de distância, da cidade de Goianira à cidade de Brasabrantes são 12 quilômetros. A gente não tem como medir metro. Ah, e quantos metros que tem? Aí eu colocaria aqui, ó, que seria 12 mil metros. Mas a gente não fala 12 mil metros, fala o quê? 12 quilômetros. Vamos continuar, né? É, a distância entre Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Vitória, capital do Espírito Santo, é de 524 quilômetros. A extensão da rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo, é aproximadamente 160 quilômetros. As unidades de medidas, como o centímetro, o milímetro, que nós conseguimos ver isso aqui, ó, o centímetro, na régua, por exemplo, aqui, ó, vou tentar fazer uma régua aqui. Aliás, aqui tem, vou explicar melhor aqui, ó. Aqui, esse intervalo aqui, ó, de 0
Até 1 é 1 centímetro. Mas repare, ó, entre o 0 e o 1 tem esses tracinhos, não tem? Esse tracinho é chamado de quê? Milímetros. Milímetros. Então, se eu falo assim, ó, tenho 0,1 centímetro. Eu estou aonde na régua? Bem aqui, ó. Bem aqui. Então, é pequenininho, né? Do 0 até chegar aqui, ó, é bem pequeno. Significa 0,1 centímetro. Ou, posso também dizer, como 1 milímetro, ó. mm. Então, olha aqui ele diz, ó, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se você contar aqui, ó, do 0 até chegar no 1, são 10 riscos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que 1 centímetro é 10 milímetros. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é de 21 centímetros, ó. A largura de uma parte até a outra, ó. Largura. E a espessura é de 15 centímetros. Espessura é a grossura do livro, né? De 15 milímetros. Ó, como se fosse exatamente um centímetro e meio. 1,5 cm seria do 0 até aqui, ó. 1,5 cm. Vamos continuar. Vamos para a página 115 agora. Agora vocês vão responder as atividades da página 115, da página 116 e só. Agora vamos lá, na página 115. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Quando você viaja, por exemplo, você vai para Goianira, tem várias placas, né? De Brasília até Goianira, fala quilômetro 5, quilômetro 6, quilômetro 7. Ao viajar, então, por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Que unidades de comprimento são usadas para indicar essa distância? Em estrada, utilizado o quê? Metros? Centímetros? Milímetros ou quilômetros? Você vai escrever. 2. Complete cada frase com a unidade de medida mais adequada. Use as unidades km para quilômetro, m para metro ou cm para centímetro. Mas você vai usar a mais adequada. O que é a mais adequada? Que é a mais usada para esse tema. Por exemplo, ó, o diâmetro da Terra. Você vai medir o diâmetro da Terra em centímetro, que é pequeno, ou metro, ou quilômetro, que é maior. A Terra é gigante. Se você usar uma régua para medir a Terra, vai demorar uns 100 anos. E se você utilizar uma fita métrica, vai demorar muito. Agora, se você usar, por exemplo, um carro, que vai demorar menos tempo. Então, qual que é mais utilizado para medir o aproximado que o diâmetro da Terra, que é 13 mil o quê? E vocês vão colocar, ó, ou quilômetro, ou metro, ou centímetro. Letra B. A espessura de uma porta é de 5. Uma porta. A espessura é a grossura da porta. Ó. Lembra aqui? Espessura é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, é dessa capa até essa outra capa aqui, ó. E você não vai usar um carro para medir isso aqui, vai. Então, o que você usaria? Então, qual é a espessura de uma porta? 5, o quê? 5 metros? A espessura? Uma porta larga de 5 metros? Vamos ver qual que a gente vai usar aqui, né? Letra C. O comprimento de uma caneta esferográfica é de 15? Responda. Letra D. Um terreno tem 36, o quê? Quilômetro, metro, centímetro de frente. Vamos lá. Número 3. Na figura a seguir aparece a representação de um campo de futebol e das medidas da linha lateral, comprimento e da linha do fundo. Largura, ó. Largura, que é as linhas de fundo, e as linhas lateral. Comprimento. Em qual unidade deveriam estar indicadas essas medidas? Ó, aqui, 75, ó, mede 75, a largura, a largura. E esse comprimento aqui, ó, mede 110. 75 o quê? E 110 o quê? É isso que ele quer saber. Qual é a medida do campo, qual é a medida do contorno, ou seja, o perímetro desse campo? Então você vai somar essa parte, essa parte, essa parte
e essa parte para saber qual é a medida. Ah, professor, aqui não tem número, mas olha aqui, se esse é igual a esse, está aqui, ó, então se aqui tem 110, aqui vai ter quanto? 110. E aqui? Aqui é 75. Então aqui vai ter quanto? 4. A medida do contorno de um terreno de forma quadrada é de 172 metros. Isso significa que cada lado desse terreno tem do contorno, ó. Ó. Ah, professor, não sei. Ó, ele fala quadrada. Se é quadrada, os quatro lados têm o mesmo tamanho. Então, para saber, você vai ter que dividir o 172 por quadrado tem quantos lados? Então, você vai dividir o 72 por a quantidade de lados. Não vou falar, vocês vão ficar fazendo essa conta agora. 5. Observe os dois polígonos ilustrados a seguir. Essas duas figuras aqui, ó. No polígono laranja, que é um retângulo, pois essa parte aqui, ó, é maior do que essa, os quatro lados têm a mesma, perdão, aqui não. Aqui não é o mesmo tamanho, ó. Então ele tem a mesma medida, então ele é um quadrado, né? No polígono azul, os três lados têm a mesma medida, então ele é um triângulo. Usando a régua graduada, né, que é a régua que nós estamos na sala de aula, determine as medidas para completar o quadrado. Então vocês vão medir. Vão medir esse tamanho e vão medir esse tamanho. Vão medir esse tamanho, vão medir esse tamanho e vão medir esse tamanho. Vocês vão medir em centímetro e em milímetro. E o perímetro, ó, todos os lados. Vai somar todos os três lados dessa figura, que é o perímetro, e todos os quatro lados dessa figura. Vamos continuar? Explique. Esse aqui vocês não precisam de fazer, apenas leia e faça, responda para vocês mesmos. O perímetro de um polígono é a medida do contorno desse polígono, o que corresponde à soma das medidas de seus lados. Ou seja, o perímetro é você medir todos os lados dele, ó. Tem um lado, dois lados, três lados e quatro lados. S quadrado. O triângulo tem esse lado e esse lado. Então, três lados. Isso que é o perímetro, né? A figura toda, os lados da figura. Observando os quadriláteros abaixo e usando a régua, complete o quadrado a seguir. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir, ó. E aí, depois vocês vão colocar medida dos lados em milímetro, o nome do polígono. Por exemplo, esse aqui é um retângulo, esse aqui é um quadrado, esse é um quadrado, esse é um retângulo, e essa figura é? Hum? Vocês vão responder. Bom, e continuamos, né? E aí vocês vão colocar também o perímetro, a medida do perímetro, né? Vai somar as medidas, né? Os quatro lados da figura. Ok? Qualquer dúvida pode me chamar, estamos à disposição. Fique com Deus e boa tarde. Bom dia, boa